Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos estudar o mecanismo de ação de ansiolíticos e depressores do sistema nervoso central. Mas o que seria a ansiedade? O que determina o estresse? Acredita-se que o estresse seja devido a um aumento de neurotransmissores excitatórios, como por exemplo noradrenalina, ou uma redução da potência de neurotransmissores inibitórios, como por exemplo o GABA. Nós sabemos que o nosso sistema nervoso central deve ter concentrações de neurotransmissor em equilíbrio para que consiga ficar em equilíbrio. Então, se ocorre um aumento das concentrações de neurotransmissores excitatórios, o paciente, o indivíduo, ele fica ansioso. Se existe uma redução dos neurotransmissores inibitórios, prevalecem os excitatórios e o paciente também fica ansioso. Então, o que nós temos para hoje? Nós vamos identificar as classes de fármacos que atuam como ansiolíticos, que são os benzodiazepínicos e os barbitúricos, entender o mecanismo de ação e as indicações terapêuticas dessas drogas, bem como as utilizações clínicas, os efeitos adversos e os efeitos tóxicos. Nós temos muitas drogas depressoras do sistema nervoso central, opioides, que são analgésicos, anestésicos gerais, medicamentos utilizados para o tratamento da esquizofrenia, como antipsicóticos, antiepiléticos, hipnóticos ou soníferos, e aqui os ansiolíticos. Dentre os ansiolíticos nós temos os benzodiazepínicos, barbitúricos, simpatolíticos e agonistas da serotonina. Vamos dar uma atenção maior a benzodiazepínicos e barbitúricos. Então, como essas substâncias deprimem o sistema nervoso central? Nós sabemos que existem neurotransmissores excitatórios e neurotransmissores inibitórios. Então, para que um neurotransmissor inibitório exerça suas ações, é necessário que se abra um canal de cloreto. Então, os neurotransmissores se ligam em canais de cloreto, os canais de cloro ou cloreto, abrem, o cloro sai do meio extracelular e entra dentro da célula, tornando-a mais negativa pelo lado de dentro, tornando o meio intracelular mais negativo, o que caracteriza uma hiperpolarização ou um repouso profundo dessa célula. Existe outra forma de inibir as células, fazendo com que abram-se canais de potássio. Os canais de potássio, ao abrir, provocam o extravasamento do potássio, ou então cargas positivas deixam o interior da célula, tornando-a mais negativa. Ou simples fechamento de canais de cálcio. Para que os neurotransmissores excitatórios exerçam suas ações, é fundamental que esses neurotransmissores excitatórios abram canais de sódio, ou abram canais de cálcio, ou simplesmente fechem canais de potássio. Dessa maneira, nós temos três mecanismos que provocam um aumento da carga positiva dentro da célula e uma consequente despolarização. Então, nós temos aqui no primeiro caso que os neurotransmissores inibitórios provocam uma hiperpolarização, ou repouso celular. E aqui, os neurotransmissores excitatórios provocariam uma despolarização. A neurotransmissão GABAérgica é uma neurotransmissão inibitória. Quando o GABA é liberado por exocitose, ele se liga em canais iônicos. Esses canais iônicos são canais de cloro. Quando o GABA se liga nos canais de cloro, esse canal de cloro se abre, o cloro consegue entrar dentro da célula e tornar a célula no seu interior mais negativa, provocando assim o estado de hiperpolarização. O GABA é um neurotransmissor inibitório, é o principal neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central. Naturalmente, ele provoca diminuição da excitabilidade neuronal e altera funções neuronais, diminuindo a insônia, a atenção, a memória, a ansiedade e o tônus muscular. Esse GABA pode ser modulado por fármacos, e esses fármacos potencializam as ações inibitórias do GABA, provocando uma redução da insônia, da atenção, da memória, da ansiedade e do tônus muscular. Aqui nós temos o receptor GABA, que é aquele canal de cloro que nós vimos. Esse receptor, que é um canal de cloro, ele possui sítios de ligação para diferentes substâncias, neuroesteroides, barbitúricos, o próprio neurotransmissor GABA, benzodiazepínicos e o etanol, que o etanol também é uma substância inibitória do sistema nervoso central por abrir canais de cloro e provocar hiperpolarização. Em se falando de benzodiazepínicos, nós temos uma grande quantidade de medicamentos dentro dessa classe. Diazepam, temazepam, lorazepam, clonazepam, oxazolam, oxazepam, lorazepam, enfim.
Mas vocês devem conhecer alguns: Rivotril, Dormonide, o Lexotan, que é o bromazepam, todos eles são benzodiazepínicos e podem ser utilizados para o tratamento da ansiedade. Quais são as indicações clínicas? Ansiedade, estresse, convulsão, insônia ou síndrome de abstinência do álcool. Todos esses efeitos farmacológicos observados pela utilização de benzodiazepínicos se dá pela hiperpolarização neuronal que esses medicamentos provocam e a potencialização do efeito do neurotransmissor inibitório GABA. Um aspecto muito interessante para a gente discutir aqui também é a característica que esses fármacos devem possuir para atravessar a barreira hematoencefálica. Então, necessariamente, devem ser drogas lipofílicas, e essas drogas lipofílicas atravessam as membranas celulares com facilidade até atingir o tecido neuronal, que é lá onde surtirão efeito. Os efeitos colaterais, os principais efeitos adversos, melhor dizendo, desses medicamentos: cefaleia, vertigem, náuseas, vômitos, todos eles são efeitos adversos que são observados em qualquer xenobiótico, em qualquer medicamento. Mas o que mais importa aqui são os efeitos adversos mais comuns provocados por benzodiazepínicos, que é a diminuição da coordenação motora, a fraqueza, a confusão, a sonolência. Esses medicamentos raramente provocam morte. A tolerância e a dependência acontecem em qualquer medicamento que atue no sistema nervoso central. Então, quais seriam os efeitos observados em caso de dose excessiva? Os efeitos observados seriam todos esses efeitos de forma bem mais pronunciada. Vamos diferenciar a tolerância da dependência. A tolerância é quando você tem uma resposta farmacológica diminuída e necessita de maiores quantidades de fármacos. Por exemplo, um paciente tem insônia, vai no médico, o médico prescreve diazepam. Esse diazepam prescrito de 10 mg é o suficiente para provocar uma redução da ansiedade. 3 meses depois, o paciente, para ter a sua ansiedade reduzida, ele necessita de uma dose maior. Isso mostra que o paciente está tolerante ao medicamento. O medicamento precisa ser administrado em doses maiores ou em frequências maiores para que surta um efeito farmacológico esperado. Já a dependência são sinais e sintomas físicos provocados pela abstinência da droga. O paciente para de tomar o medicamento e ele tem uma crise de ansiedade. Isso é a dependência. Os benzodiazepínicos provocam efeitos tóxicos, que são aqueles efeitos farmacológicos, só que em doses elevadas, aqueles efeitos farmacológicos se apresentam de forma mais pronunciada. Então, uma redução muito grande dos reflexos, muita sonolência, confusão mental, perda de memória, diminuição da coordenação motora. E existe alguma forma de reverter esses quadros de intoxicação? Lógico. A principal medida para ser tomada seria uma lavagem gástrica para reduzir a taxa de absorção desse medicamento que foi administrado por via oral. Ou então a utilização de carvão ativado, que seria uma substância utilizada para barrar essa absorção. Ou então a utilização do flumazenil, em último caso, a utilização do flumazenil, que seria um antídoto, um medicamento que vai competir com o benzodiazepínico pelo seu sítio de ligação. Então o flumazenil se liga aqui e o benzodiazepínico sai do sítio de ação do GABA. Não podemos deixar de falar em barbitúricos. Os barbitúricos foram drogas utilizadas para o tratamento da ansiedade. Hoje não são mais, devido ao seu baixo índice terapêutico. Os barbitúricos mais conhecidos é o fenobarbital, que é o Gardenal, o pentobarbital, o propofol, que são utilizados em procedimentos de diagnóstico ou de cirurgia geral, anestesia geral, melhor dizendo. O mecanismo de ação dos barbitúricos ele é um pouco mais diferenciado. São drogas bem mais potentes. Elas são potentes por quê? Porque esses barbitúricos eles potencializam sim o GABA da mesma forma que o benzodiazepínico faz. Só que além de potencializar o GABA, esse barbitúrico vai impedir a ligação do glutamato nos seus receptores. Ora, o glutamato é um neurotransmissor excitatório. Se o benzodiazepínico bloqueia a ligação do glutamato no seu receptor, o que é que vai acontecer? Esse glutamato não vai fazer efeito. Então, eu estou deixando de ter um neurotransmissor excitatório provocando efeito. E vão prevalecer os efeitos inibitórios do GABA, por exemplo, que está potencializado por essa mesma droga. Então, qual seria o mais potente? Benzodiazepínico ou barbitúrico? Obviamente que os barbitúricos são mais potentes. Os barbitúricos são potentes porque eles trabalham de formas diferentes.
O barbitúrico ele vai potencializar o GABA por um lado e por outro lado ele também vai bloquear a ação do neurotransmissor excitatório. Uma coisa bem interessante que a gente deve ter em mente é que o benzodiazepínico aumenta a frequência de abertura do canal. Ou seja, diante a utilização de benzodiazepínicos, os canais de cloreto do paciente, do indivíduo, eles ficam abrindo e fechando. No momento que estão abrindo, o cloro entra. No momento que estão fechando, o cloro não entra. Mas esse canal fica nessa frequência de abertura. Aumenta a frequência de abertura. Então, no momento que abre o canal de cloro, o cloro entra. Já o barbitúrico entra muito mais cloro dentro da célula. Ou seja, ele provoca uma hiperpolarização celular muito maior. Porque o barbitúrico faz com que aquele canal de cloro passe mais tempo aberto. Então, quanto mais tempo o canal de cloro aberto, mais cloro vai entrar e mais a célula vai hiperpolarizar. Essa é a principal diferença. Aqui a gente mostra o mecanismo de ação de barbitúricos. Essa linha pontilhada, nós mostramos só o efeito do GABA. Quando o GABA está ligado ao receptor, ao canal, o canal abre e entra cloro. Aqui tem 0 e aqui tem em torno de, digamos, 15. Tá? Se eu juntar o GABA com o midazolam, a frequência do canal, a frequência de abertura, melhor dizendo, do canal vai aumentar. E aí vai passar mais cloro para o interior da célula, provocando hiperpolarização, que é a corrente de cloro, a quantidade de cloro que está entrando dentro da célula, que aumenta. Mas quando eu junto o pentobarbital, que é um barbitúrico, mais o GABA, aí sim, eu vou ter um aumento no tempo de abertura do canal, o canal vai ficar mais tempo aberto e a quantidade de cloro que vai entrar dentro da célula vai ser muito maior. Por isso que essas drogas são bem mais potentes e são bem mais perigosas. Então, as indicações clínicas para os barbitúricos seriam controle da epilepsia, anestesia geral, controle da hipertensão intracraniana, e são drogas utilizadas para induzir o coma. Os efeitos adversos mais comuns é a hipnose, o coma, a depressão cardiorrespiratória, todo o sistema nervoso fica inibido. Né? São drogas que provocam mais tolerância e mais dependência, porque são drogas que são mais potentes, e a síndrome de abstinência é bem maior. Também pelo fato de serem potentes. Eu falei no início que os barbitúricos tinham baixo índice terapêutico. Drogas com baixo índice terapêutico quer dizer que são drogas tóxicas. Drogas com alto índice terapêutico são drogas um pouco mais seguras. O que acontece se os barbitúricos e benzodiazepínicos fossem associados com o etanol? Ora, o etanol é uma droga inibidora do sistema nervoso central. Nós sabemos que o canal de cloro tem receptores para etanol. O etanol consegue abrir canais de cloro. Os barbitúricos também conseguem abrir canais de cloro. Então nós teríamos aqui duas substâncias capazes de abrir canal de cloro, tá? E aí esse canal de cloro ficaria muito mais tempo aberto e eu teria uma inibição muito maior do sistema nervoso central, podendo levar à morte. O etanol potencializa a ação de barbitúricos e benzodiazepínicos. Sim, ele potencializa. Imagine que eu tenho um benzodiazepínico aqui, um GABA aqui e o etanol aqui. Eu vou ter 3 substâncias que abrem esse canal. Tá? Esse etanol também vai inibir receptor NMDA, receptores para glutamato. Ok? E aí, o etanol sim vai potencializar as ações dos barbitúricos e dos benzodiazepínicos. Bem, era mais ou menos isso que eu queria passar para vocês. Vamos terminar por aqui e certamente nós teremos mais outro momento para tirar as dúvidas em relação a essa explicação. Tenha um bom dia.